Donald Trump humilha Lula, humilha o governo Lula, isso na viagem para Nova York, para a ONU. Então, meu boa tarde para você que não recebeu uma boa tarde, nem um bom dia ainda. Que você tenha um excelente dia, você que não teve o seu visto americano cassado, cancelado ou restringido, ao contrário aí de alguns ministros do STF do governo Lula. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar as consequências concretas das punições do governo americano e como que elas estão causando aí uma baita humilhação, um baita constrangimento pro Lula e pros seus ministros em Nova York. Vocês lembram daquele ministro de saúde do Lula, o petista Alexandre Padilha? Aquele que criou o programa Mais Médicos? Eu já vou te falar de um outro ministro do Lula também, mas esse outro eu vou deixar para o final, porque esse outro é especial, então segura aí a sua curiosidade. Mas foca no Padilha agora. Você lembra que a família dele também foi punida com a perda de vistos americanos? Isso por conta do apoio que o Padilha deu ao regime cubano, esse regime assassino, sanguinário, para o qual recursos, milhões e milhões ou mais médicos foram enviados, dando suporte a esse regime? Pois é, gente. Quem acompanha aqui o canal sabe que o Padilha e o governo brasileiro, eles estavam há mais de um mês, esperando que o governo americano emitisse o visto para eles poderem viajar, para eles poderem ir para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, esse que é o maior evento da comunidade internacional. Além de acompanhar o Lula, como ministro da Saúde do Brasil, o Padilha recebeu vários convites, inclusive para participar de eventos paralelos de alto nível, para discutir políticas públicas de saúde e questões de saúde global. Só que o Trump não teve pena, dó nem piedade. Donald Trump segurou a resposta americana até o último momento e finalmente ontem liberou o visto para Padilha, mas com um asterisco, uma nota de rodapé, uma pegadinha. Olha só a matéria que saiu na Folha de São Paulo. Estados Unidos restringe a circulação de Padilha em Nova York a 5 quarteirões de hotel e reuniões da ONU. Ou seja, vai ficar praticamente ali numa prisão, ali preso em certas áreas de Nova York. Segue comigo. Apesar de ter concedido visto ao ministro Alexandre Padilha para participar da Assembleia Geral da ONU, o governo Trump impôs limitações à sua circulação na cidade de Nova York, sede das Nações Unidas. De acordo com os integrantes do governo americano, os Estados Unidos decidiram limitar a movimentação de Padilha e dos seus familiares que o acompanham a 5 blocos do local de hospedagem do ministro, além das rotas entre hotel, distrito em que fica localizada a sede da ONU, missão do Brasil junto à organização e residência do representante brasileiro da organização. Gente, isso aqui é uma humilhação sem fim e sem tamanho e eu vou te explicar o porquê. Esse visto que o Trump concedeu agora para o Padilha não é o visto normal americano, de turismo, que eu e você conseguimos quando a gente faz todo o procedimento no consulado ou lá na embaixada americana. Não. Esse é um visto especial que é concedido para autoridades que precisam viajar para a Assembleia Geral da ONU. Contudo, o que foi dado para o Padilha é o visto que tradicionalmente só é concedido a autoridades de países punidos pelos Estados Unidos. Um visto cheio de restrições e condicionantes. Por conta de um acordo que os Estados Unidos têm com a ONU, eles são obrigados a emitir esse visto mesmo para as pessoas que não podem entrar nos Estados Unidos. E aí o que eles fazem? Eles emitem esse visto cheio de restrições, apenas pro evento. Como essas pessoas são indesejadas nos Estados Unidos por terem sido sancionadas por conta de graves violações de direitos humanos e outras barbaridades praticadas, aí os Estados Unidos restringem o deslocamento dessas pessoas apenas ao distrito da ONU, ao hotel, às proximidades e proíbem que elas saiam da ilha de Manhattan, que é o núcleo duro ali de Nova York. Não, então não vai ter Quinta Avenida, passeio na Quinta Avenida para a esposa do Padilha, para nenhum familiar que vá junto. É uma grande humilhação, porque essa restrição, gente, era aplicada para quem? Para gente como Fidel Castro, Hugo Chávez. É aplicada até hoje para autoridades e regimes sancionados pelos Estados Unidos, como Irã, Venezuela, Rússia, Coreia do Norte, por aí vai. Que honra, hein, Lula? Que honra, hein, Padilha? Fazer parte dessa lista de companheiros tão distintos que recebe esse visto especial. Imagina ele lá em Nova York sendo chamado para eventos, para tudo quanto é lado, por outros países, autoridades de outros países dizendo, olha, desculpa, eu não posso ir não. Por que você não pode ir? Olha, porque eu tenho aqui uma restrição por violação de direitos humanos. Gente, que vergonha, que vexame para o Brasil. Vexame tá nessa lista. E sabe quem mais que recebeu esse visto da humilhação? Qual foi outro ministro, hein, Deltan? Qual foi? Essa é a promessa que eu fiz para vocês. Rufa os tambores aí, então, ó.
Quem foi outro ministro? Ministro da Justiça de Lula, Ricardo Lewandowski, antes todo-poderoso ministro do STF. Ele também foi sancionado por Donald Trump. Confere aí, ó. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília também concedeu visto nesse mês a outros dois ministros, Fernando Haddad, da Fazenda, e Ricardo Lewandowski, da Justiça. Esse teve o seu visto comum suspenso, mas recebeu autorização para entrar no país apenas para as agendas oficiais. Gente, presta atenção. Foi restringido o visto do ministro da Justiça, uma pasta de primeira linha. E por quê? Por conta das injustiças praticadas. Eu acho que o nome do ministério então vai mudar agora, né? Vai ser Ministério da Injustiça. Esse é o governo Lula, humilhado internacionalmente por uma democracia por conta dos abusos de Alexandre de Moraes, conhecidos no mundo inteiro, e humilhado em Nova York e na ONU. Que vexame! Donald Trump humilha Lula, humilha o governo Lula, isso na viagem para Nova York, para a ONU. Então, meu boa tarde para você que não recebeu uma boa tarde, nem um bom dia ainda. Que você tenha um excelente dia, você que não teve o seu visto americano cassado, cancelado ou restringido, ao contrário aí de alguns ministros do STF do governo Lula. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar as consequências concretas das punições do governo americano e como que elas estão causando aí uma baita humilhação, um baita constrangimento para o Lula e para os seus ministros em Nova York. Vocês lembram daquele ministro de saúde do Lula, o petista Alexandre Padilha? Aquele que criou o programa Mais Médicos? Eu já vou te falar de um outro ministro do Lula também, mas esse outro eu vou deixar para o final, porque esse outro é especial, então segura aí a sua curiosidade. Mas foca no Padilha agora. Você lembra que a família dele também foi punida com a perda de vistos americanos? Isso por conta do apoio que o Padilha deu ao regime cubano, esse regime assassino, sanguinário, para o qual recursos, milhões e milhões ou mais médicos foram enviados, dando suporte a esse regime? Pois é, gente. Quem acompanha aqui o canal sabe que o Padilha e o governo brasileiro, eles estavam há mais de um mês, esperando que o governo americano emitisse o visto para eles poderem viajar, para eles poderem ir para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, esse que é o maior evento da comunidade internacional. Além de acompanhar o Lula, como ministro da Saúde do Brasil, o Padilha recebeu vários convites, inclusive para participar de eventos paralelos de alto nível, para discutir políticas públicas de saúde e questões de saúde global. Só que o Trump não teve pena, dó nem piedade. Donald Trump segurou a resposta americana até o último momento e finalmente ontem liberou o visto para Padilha, mas com um asterisco, uma nota de rodapé, uma pegadinha. Olha só a matéria que saiu na Folha de São Paulo. Estados Unidos restringe a circulação de Padilha em Nova York a 5 quarteirões de hotel e reuniões da ONU. Ou seja, vai ficar praticamente ali numa prisão, ali preso em certas áreas de Nova York. Segue comigo. Apesar de ter concedido visto ao ministro Alexandre Padilha para participar da Assembleia Geral da ONU, o governo Trump impôs limitações à sua circulação da cidade de Nova York, sede das Nações Unidas. De acordo com os integrantes do governo americano, os Estados Unidos decidiram limitar a movimentação de Padilha e dos seus familiares que o acompanham a 5 blocos do local de hospedagem do ministro, além das rotas entre hotel, distrito em que fica localizada a sede da ONU, missão do Brasil junto à organização e residência do representante brasileiro da organização. Gente, isso aqui é uma humilhação sem fim e sem tamanho e eu vou te explicar o porquê. Esse visto que o Trump concedeu agora para o Padilha não é o visto normal americano, de turismo, que eu e você conseguimos quando a gente faz todo o procedimento no consulado ou lá na embaixada americana. Não. Esse é um visto especial que é concedido para autoridades que precisam viajar para a Assembleia Geral da ONU. Contudo, o que foi dado para o Padilha é o visto que tradicionalmente só é concedido a autoridades de países punidos pelos Estados Unidos. Um visto cheio de restrições e condicionantes. Por conta de um acordo que os Estados Unidos têm com a ONU, eles são obrigados a emitir esse visto mesmo para as pessoas que não podem entrar nos Estados Unidos. E aí o que eles fazem? Eles emitem esse visto cheio de restrições, apenas pro evento. Como essas pessoas são indesejadas nos Estados Unidos por terem sido sancionadas por conta de graves violações de direitos humanos e outras barbaridades praticadas, aí os Estados Unidos restringem o deslocamento dessas pessoas apenas ao distrito da ONU, ao hotel, às proximidades e proíbem que elas saiam da ilha de Manhattan, que é o núcleo duro ali de Nova York. Não, então não vai ter
Quinta Avenida, passeio na Quinta Avenida para a esposa do Padilha, para nenhum familiar que vá junto. É uma grande humilhação. Porque essa restrição, gente, era aplicada para quem? Para gente como Fidel Castro, Hugo Chávez. É aplicada até hoje para autoridades e regimes sancionados pelos Estados Unidos, como Irã, Venezuela, Rússia, Coreia do Norte, por aí vai. Que honra, hein, Lula? Que honra, hein, Padilha? Fazer parte dessa lista de companheiros tão distintos que recebe esse visto especial. Imagina ele lá em Nova York sendo chamado para eventos, para tudo quanto é lado, por outros países, autoridades de outros países dizendo, olha, desculpa, não posso ir não. Por que você não pode ir? Olha, porque eu tenho aqui uma restrição por violação de direitos humanos. Gente, que vergonha, que vexame pro Brasil. Vexame tá nessa lista. E sabe quem mais que recebeu esse visto da humilhação? Qual foi outro ministro, hein, Deltan? Qual foi? Essa é a promessa que eu fiz pra vocês. Rufa os tambores aí, então, ó. Quem foi outro ministro? Ministro da Justiça de Lula. Ricardo Lewandowski, antes todo poderoso ministro do STF. Ele também foi sancionado por Donald Trump. Confere aí, ó. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília também concedeu visto nesse mês a outros 2 ministros. Fernando Haddad, da Fazenda, e Ricardo Lewandowski, da Justiça. Esse teve o seu visto comum suspenso, mas recebeu autorização para entrar no país apenas para as agendas oficiais. Gente, presta atenção. Foi restringido o visto do ministro da Justiça, uma pasta de primeira linha. E por quê? Por conta das injustiças praticadas. Eu acho que o nome do ministério então vai mudar agora, né? Vai ser Ministério da Injustiça. Esse é o governo Lula, humilhado internacionalmente por uma democracia por conta dos abusos de Alexandre de Moraes, conhecidos no mundo inteiro, e humilhado em Nova York e na ONU. Que vexame!